Mas quando eu digo que um dos lados precisa ceder aqui, eu acho que, de muitas formas, os Estados Unidos já cederam. Os Estados Unidos têm seus próprios interesses, que são independentes dos de Israel. Então, na verdade, o que existe é um confronto entre Israel, ou melhor dizendo, o sionismo, a ideologia que sustenta o chamado Estado judeu autoproclamado, esse ente sem fronteiras, anacrônico e fortemente armado, e a resistência, qualquer força que se oponha a ele na região. É aí que estamos. E os Estados Unidos querem se afastar disso. Não se trata apenas de Trump ou de J.D. Vance. É, essencialmente, o próprio establishment americano. As partes do establishment que não estão ideologicamente ligadas ao sionismo, por motivos pessoais ou identitários, querem se afastar, porque bateram de frente com a dura realidade. A gente pode falar mais sobre isso. Eu acho que, se você prestar atenção nas palavras que o J.D. Vance está usando, ele, na verdade, está dizendo em público algo que presidentes dos Estados Unidos já disseram em particular. Por exemplo, quando Bill Clinton saiu furioso de uma reunião com o Benjamin Netanyahu, lá no fim dos anos 90, dizendo, quem é a superpotência aqui, afinal? O J.D. Vance está dizendo isso em público, e ele continua repetindo a palavra realidade. E essa é a palavra-chave aqui, nessa conversa sobre o memorando de entendimento e sobre o ponto em que a relação entre os Estados Unidos e Israel está, historicamente. Realidade. Realidade é o que se espera nas relações internacionais normais. Realidade é preocupação com o estado da economia global. Realidade são as considerações políticas internas para o Donald Trump e outros candidatos republicanos ao Congresso, disputando distritos decisivos nas eleições de meio de mandato. Realidade é o trabalhador americano tentando chegar ao trabalho ou dirigindo Uber. A realidade é algo que milhões de pessoas, da Ásia à África, estão vivendo agora, com o Estreito de Hormuz fechado e gente se preparando para revoltas por causa do pão. A realidade é algo sobre o qual a maioria das pessoas, 99% da população mundial, talvez 99,78%, compartilha uma visão parecida. Existe uma espécie de realidade básica que todos experimentam. E as nações também vivem essa realidade dentro do quadro das relações internacionais. Seja interpretando isso pela ótica do realismo político ou pela visão realista das relações internacionais que o John Mearsheimer defende, onde tudo é determinado por choques, conflitos e relações entre grandes potências, entre estados poderosos, ou interpretando isso através da sabe, aquela visão liberal transatlanticista de Bruxelas sobre relações internacionais, em que uma superpotência impõe uma ordem baseada em regras para garantir o avanço da democracia liberal e da própria visão deles. Não importa muito como você interprete isso. Existe uma realidade compartilhada, um entendimento básico que precisa representar as preocupações fundamentais da maioria global. Caso contrário, tudo simplesmente desaba em completo caos. E aí tem um grupo que vive fora dessa realidade, e eles são chamados de sionistas. Esse pequeno grupo tem uma influência desproporcional nos Estados Unidos e em todo o Ocidente, e conseguiu impor sua influência, e com isso, uma lógica sionista sobre a liderança americana, a ponto de, segundo eles, terem levado Donald Trump a travar uma guerra contra o Irã, supostamente uma guerra conjunta com Israel, no dia 28 de fevereiro, lançando a chamada Operação Fúria Épica, que eu chamo de Fúria Epstein. Epic Fury, as they called it, what I call Epstein Fury, and it completely failed because Zionist logic. E isso fracassou completamente, porque a lógica sionista bateu de frente com a dura realidade, a realidade das relações internacionais e da própria economia global. E esse fracasso acabou afastando, ou está afastando, uma parte importante do establishment dos Estados Unidos, da influência do movimento sionista e das suas organizações de lobby pró-Israel. É por isso que estamos vendo J.D. Vance fazer essas declarações. Israel está numa luta existencial para continuar impondo a lógica sionista contra a realidade em que praticamente todo o resto do mundo vive, tentando arrastar os Estados Unidos de volta para essa guerra.
by dragging the United States back into this war because, as J.D. Vance correctly said, Israel basically... Porque como o J.D. Vance disse corretamente, e o Donald Trump também, Israel não pode existir. Esse Estado colonial anacrônico não pode existir sem o poder dos Estados Unidos sustentando-o completamente. E o Irã já provou que é capaz de se defender contra a força militar mais poderosa já reunida na história, e também contra a força militar mais poderosa da região. Então, o que pode ser feito? O que Israel pode fazer? O que eles podem fazer? É isso que a gente vai ver. E isso vai, na minha opinião, acelerar essa espiral descendente do sionismo e continuar ampliando o abismo não só entre o público americano, mas também entre partes do próprio establishment dos Estados Unidos e o sionismo. Cara, a gente ficou algumas semanas sem participar do programa, mas que retorno, hein?